Olá, gente. Aqui estamos outra vez com um novo vídeo que eu quero falar sobre um tema importante. Como vocês sabem, eu gosto de falar da mensagem dos três anjos. E hoje quero falar de novo uma mensagem que faz uma parte dos três anjos, que é uma parte muito importante. E essa mensagem está sempre em Apocalipse 14, a mensagem dos três anjos. Aqui fala no verso 7. Eu já tinha falado numa apresentação, que vocês depois vão ver também, que aqui fala para temer a Deus. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez. Aqui fala, que tem antes no verso 6, que tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentem sobre a terra, e a cada nação, a cada tribo, a cada língua e cada povo. Então, essa mensagem é muito importante. Depois disso, dizendo em grande voz, para temer a Deus e dar-lhe glória. Interessante que esta parte, temer a Deus e dar-lhe glória, no Antigo Testamento também tem uma mensagem que diz: temer a Deus e guarda os seus mandamentos. É muito interessante isso, né? Que a gente vê aqui uma comparação. Quando a gente procura na Bíblia alguma coisa, a gente tem que ver o significado. Ele já está escrito em outro lugar. A Bíblia explica a si própria. E isso é muito importante entender, porque quem não interpreta assim a Bíblia, aí ele vai ser interpretador da Bíblia própria. E aí ele faz a si próprio de... como é que se diz? Não sei como é que se diz em português. Que seja mais importante que a palavra, pode ser, né? Ele seja a própria medida, né? Então, aqui diz ainda mais: pois é chegada da hora do seu juízo. E o juízo é bom porque Jesus Cristo vai vir. E ninguém precisa ter medo se Cristo vai vir. Agora, o mais importante é aqui, o que diz aqui: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui fala de adoração àquele que fez o quê? Os céus, os mares e a terra e as fontes das águas. A gente, para ver o que significa isso, a gente tem que ver na Bíblia o que significa adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, e como é que a gente deve adorar a esse Deus, porque a Bíblia ela explica a si próprio, como a gente falou. E é interessante porque aqui está uma mensagem também de advertência, uma mensagem de advertência que fala em verso 9. E aqui fala de se alguém adora a besta. Então aqui está falando adoração da besta, uma adoração falsa. Isso não é adoração a Deus, para adorar aquele que fez mar, terra e céus. Tem aqui uma adoração à besta. E a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Na fronte, a cabeça ou na mão. Então o que está aqui na cabeça? Aqui na cabeça estão os nossos pensamentos. E a mão, ela acha, ela faz alguma coisa. Deus fez também. Ele pensou como deve fazer e fez. Ele fez mar, fontes das águas, terra, fez isso tudo. Então, ele é criador, ele fez isso. A gente deve adorar aquele que fez. Muito interessante isso, né? Em Apocalipse 13 fala também sobre essa marca. E essa marca recebe aquele que recebe ou na testa ou na mão. Isso é interessante, muito incrível essa expressão, porque a gente vai para o Velho Testamento. Vamos ver uns textos diferentes aqui. Primeiramente em Deuteronômio 6. Porque é interessante, se está a dizer que é na testa ou na mão,
a Bíblia, se tiver outra parte que diz, fala de testa na mão, ela vai explicar, né? Vai explicar algo. Só que aqui não fala de testa ou mão, fala testa e mão. É o contrário da marca da besta. Isso é que é muito interessante. Então, se tem uma adoração falsa, tem que ter uma adoração verdadeira. E a adoração verdadeira, temos que ver aqui. Em Deuteronômio 6, fala, a partir do verso 6, estas palavras que hoje te ordeno. Então, Deus está a ordenar algumas palavras. Estarão no teu coração. No teu coração. Agora, o que é o coração na Bíblia? O coração, se a gente for ver, ele é o nosso pensamento. Na Bíblia, depois a gente vai ver isso mais importante. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Quer dizer, em todo o tempo você está a pensar nessas palavras que Deus ordenou. As palavras de Deus. Também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os teus olhos. Entre os olhos está o quê? A testa. Nosso pensamento, a nossa razão. Né? Olha aí o interessante. Aqui deve estar na mão e no pensamento. E aqui é interessante para inculcarás aos teus filhos para ir todo dia, a caminho, andando pelo caminho, e a deitar-te e a levantar-te. Não pensar noutra coisa. Não pensar noutra coisa naquilo que Deus disse. Por quê? Porque essas coisas são tão importantes para que elas estejam no nosso pensamento, no nosso coração. A gente deve seguir aquilo, o pensamento, os princípios de Deus. Quais são as palavras? As palavras, uma vez, é para amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração, como diz em verso 5, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso é uma coisa importante. Mas aqui fala estas palavras. É só mais que uma palavra que foi ordenado. E a gente for ver aqui, em Deuteronômio 5, o que é dado aí? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são as 10 palavras que Deus ordenou. E essas 10 palavras é muito importante, porque a gente tem que entender que são duas partes. Uma parte mostra, por exemplo, para não ter outros deuses, não encurvar neles, não pegar o nome de Deus em vão. Isso, se a gente for fazer isso, a gente está a amar a Deus. A gente está a adorar a Deus. Uma parte disso é guardar o sábado. Aqui explica de guardar o sábado, né? O 7º dia. Explica a Bíblia, que o sábado é o 7º dia. A gente vai ver mais sobre isso, sobre o sábado, que é uma coisa importantíssima aqui. Por que é importante? Depois a gente explica. E é interessante que a segunda parte começa a partir do 6º mandamento, que é, por exemplo, não deve roubar, não deve matar, não deve... Eu não sei agora em português, desculpa, eu vou ler. Vamos ler em Êxodo 20. É mais fácil, em Êxodo 20. Já que agora estamos aqui a falar, porque aí eu vou logo falar de tudo. Porque o meu português não é assim 100%, mas dá para explicar. E às vezes eu esqueço-me assim. Aqui está o primeiro mandamento, que é para o próximo, que isso é interessante, é honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é em Êxodo 20, a partir do verso 12. Honrar o pai e a mãe é muito importante. Não significa que eu vou fazer tudo como o pai diz. Se ele falar certo, eu vou fazer. Se ele não falar certo, eu tenho que obedecer mais a Deus. Mas honrar o teu pai e tua mãe significa fazer tudo certo como Deus quer. Então,
Fazer o bem para o teu pai, o bem para a tua mãe. Mesmo se eles estiverem errados. Você vai fazer o que é certo quando eles fazem errado. E os seus pais devem fazer a mesma coisa. Só se você não fazer, a Bíblia ela nos ensina, quando a gente segue a Cristo, deve fazer o certo na mesma. Deve amar até os nossos inimigos. Isso é que a Bíblia fala. É o amor que Deus pode colocar em nós. Se a gente não tem esse amor, pede de Deus. A gente que ora por essa pessoa que fez errado. A gente não tem que amar o que a pessoa faz errado. A gente tem que amar a pessoa, mesmo por ela ter feito o que é errado, porque Cristo nos amou desse jeito. Então, isso é o amor ao próximo. Aqui diz, não matarás. Por que não matarás? O que é que isso nos mostra de Deus, do seu caráter? Deus é a vida. E Cristo é a vida. A gente segue a vida. Quando a gente segue a Cristo, então a gente não vai matar. A gente vai querer dar vida. Dar vida melhor para o nosso próximo. Ajudar na vida. Não adulterarás. O que é que isso significa? Isso significa que Deus é fiel. Deus é fiel. A gente deve ser fiel à nossa esposa. A gente deve ser fiel a todo mundo. Todo mundo ser fiel nos olhos de Deus. Não dirás falso testemunho. Como é que você se sente se alguém como você se sente se eu vou mentir e falar uma coisa que não é verdade de você? Você não vai sentir bem. Você vai estragar o relacionamento. Não é bom. Isso é triste. E tem um princípio por trás disso que mostra do caráter de Deus. Que Ele é verdade e Ele não mente. E a gente deve ser a verdade também. A gente deve andar na sua verdade. Tem tantos princípios aqui de amor. De amor ao próximo, de amor a Deus. Em verdade, por isso é que diz em Tiago, quando quebra um mandamento, quebra todos. Todos são unidos, todos pertencem a Deus. Se você tirar um mandamento, você está a tirar uma parte do caráter dele, sabia? Por isso é que é importante. E olha aqui, a gente leu em Apocalipse 14 para adorar aquele que fez céus, terra e mar, né? E a gente falou que isso é importante. E agora vamos ler o porquê que é importante. A gente falou que isso tem a ver com o Criador. Ele fez a terra, o mar. Ele fez. O que é que a gente faz com as nossas mãos? O que a gente pensa? Vamos ler aqui o verso 10, nos 10 mandamentos, né? Em Êxodo 20. Mas o sétimo dia é o sábado. Aqui diz. O sétimo dia é o sábado. Do Senhor, não do judeu. Muitos dizem isso é do judeu. Aí tem uma grande confusão, meus amigos. Sabe por quê? Porque muitos pensam que está a falar dos sábados cerimoniais, que isso estava ligado a um sacrifício. E isso que fala também em Colossenses, que muitos pensam que está a falar deste sábado, o sétimo dia. Não está a falar deste sábado, está a falar de sábados. E está a falar de sábados que tem a ver com a lua, festa da lua e outras festas. Está lá a falar um momento, antes que eu fale alguma coisa errada, porque eu não sei falar bem em português. Eu vou logo lá a Colossenses. Aqui Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Isso tem a ver com essas bebida e comida. Dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isto tem a ver com Cristo, que as leis cerimoniais estavam a mostrar para ele. A gente pode ler interessantemente em Ezequiel. Vamos ler em Ezequiel 47. Aí a gente vai verificar que é muito interessante quando a gente lê isso. Ezequiel 47. 47. Onde é que está 47? Oi? Estou assaltando uma página. Um momento, está aqui o 47.
Não fugiste de mim. Vamos lá ver se eu encontro logo essa parte, porque isto, tanto que eu sei, é 47 ou 46? Um momento. Eu vou encontrar, que eu tenho a certeza que eu vou logo encontrar. Acho que já encontrei em 46, não é 47. Só tenho que ver onde é que é certo. Se é o 17. Porque fala aqui também igualmente da lua nova e do... agora não posso procurar assim tão fácil. Eu normal encontro logo no meu telemóvel. Vamos lá ver aqui se eu estou errado. Está aqui. É de 46 nem 47. É 45. Assim é que é. A partir do verso 17. Agora que veio outra vez. É isso. Esse aqui é o 45, 17. Estarão a cargo do príncipe dos holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova. Lá fala aqui da lua nova. Nas festas da lua nova e nos sábados em todas as festas fixas da casa de Israel. Todas as festas. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares. Aqui fala sempre de ofertas. E o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Aqui fala sempre de oferta. Oferta é sacrifício. Né? E todas as festas estavam ligadas a sacrifício. Isso é importante. Agora, vamos ver o sábado. O que é que fala aqui em eixo do 20 do sábado? Em verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado foi quando dado? Aqui diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, porque ele descansou no 7º dia, ele descansou no sábado. Ele abençoou o sábado, que é o dia 7º do dia, que aqui está certamente. Não há nenhuma ligação a dizer que o sábado não foi importante. Não existe isso. Porque aqui diz que foi nesse tempo que Deus fez. E agora uma mensagem importante. Vamos ao Gênesis 2, verso 1. Assim, pois forem acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizerá, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizerá. Como Criador. Céus, terra e mar. O que está em Apocalipse 14? Céus, terra e mar. Essa que a gente deve adorar. Quando é que é isso? No sábado. Quando é que diz isso? O 7º dia diz aqui. E aqui diz que em Apocalipse, em Êxodo 20, que o 7º dia é o sábado que Deus abençoou. Então, a gente não pode fugir disso. Esse dia é abençoado. E agora vem o ponto final que eu quero dar aí nessa ideia, que o sábado que faz parte da lei cerimonial. Não faz parte por quê? Porque tinha a ver com sacrifício. Quando foi dado o sábado? Aqui. Antes do pecado. Agora me digam uma coisa. Quando é que é preciso um sacrifício? Depois do pecado. Então significa, o sábado não é ligado a sacrifício. Desde o princípio não foi. O 7º dia não é ligado a sacrifício. O sábado. Os outros sábados, as festas, eram ligadas a sacrifício. E isso tem a ver tudo que essas festas
ela estava a indicar para aquilo que Cristo ia fazer. E a gente tem muitas dessas festas, por exemplo, tem as festas dos pães asmos. Essa festa dos pães asmos, a gente tem na Santa Ceia. Na Santa Ceia, a gente come o pão que representa o corpo de Cristo. Vocês sabem que no Antigo Testamento eles comiam a carne. Aquela carne, lembra que Jesus Cristo falava também para comer a sua carne? Né? E todos pensaram, como pode comer a minha carne e beber o meu sangue, que era o vinho, e comer a sua carne, era o pão, né? E comer a sua carne significa também comer o pão que é a palavra de Deus, a todos os dias, né? E o seu vinho, o vinho também tem a ver com verdade. Em Apocalipse a gente pode estudar isso é muito importante. Verdade e mentira, né? Então, tem o vinho da sua ira, que esse é da mentira, é o ensinamento errado. Profetas falsos, profetas verdadeiros. Então, a gente tem sempre ver o que, se a gente anda nessa verdade. Outra coisa que tem, por exemplo, o que é que tem mais? Tem coisas diferentes para isso da Santa Ceia. Coisas diferentes que a gente pode ver aí. Agora não estou-me a lembrar mais, porque eu acho que já disse as coisas mais importantes primeiro, que é o vinho, o pão, essas coisas todas. Algumas coisas ainda vão até ao fim, quando a gente estiver com Cristo, a gente vai celebrar a festa. Qual é que é a festa? A festa do... como é que chama-se aquilo? Em alemão chama-se Laubhüttenfest. Festa das... não sei se é tendas, assim, que eles tinham aquelas tendas, né? É a última festa, né? Que vai ter ao fim. E se a gente for ver as festas, tudo tinha ia seguir uma festa atrás da outra. E tudo tinha um significado. E a festa, antes dessa festa que eu estou a falar, é a festa do juízo. E a festa do juízo é antes de chegar lá no céu, não é? Essa é a festa do juízo, né? Então, isso tudo tem importância, né? Que a gente tem que ver como é que as festas se cumprirem, como é que estão-se a cumprir agora nos tempos também. Desde Jesus até a volta dele, até a segunda volta dele. Isso é muito interessante, mas o sábado, o sétimo dia, ele fica. E olha aqui, em Lucas 4:16, já falamos agora das coisas importantes aqui. Por exemplo, que em Apocalipse 14 fala para adorar esse Deus que criou o sábado. Então, vamos ver se houve algum problema com o sábado, porque eu acho que não teve. Tanto que eu estudei, não teve. E se Apocalipse 14 fala disso, então tem uma importância, porque a gente vê que tem a ver com essa marca, que depois vai vir essa marca da besta, que tem uma adoração falsa. E aí a gente vai ler... não, eu quero ler outra coisa. Eu acho que é importante. Antes de a gente começar com isso, a gente vai ler ainda Daniel 7, porque eu acho que é importante, para entender uma coisa também que foi feita, que eu há de explicar uma vez melhor, mas que foi feita, que eu acho muito triste. Pelo poder foi feito algo em Daniel 7:25. Olha aqui. Aqui fala de um poder que é... fala os 10 chifres, em verso 24, corresponderem a 10 reis. Está aqui a falar de 10 reis. Então, 10 chifres estão aqui a falar que são 10 reinos, ou 10 reis. Se levantaram daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, 3 reinos destes 10 chifres, destes 10 reinos, forem tirados, forem perseguidos. Isso existe verdadeiramente na história. E isso foi perseguido pelo um chifre pequeno que fala aqui. E esse chifre pequeno fala aqui no verso 25, proferia palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo é Deus. Magoará os santos do Altíssimo, aqueles que são fiéis a Ele,
são chamados como santos, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Que tempos e lei? E os santos lhes são entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Isso é uma profecia de 3 anos e meio, que são 3 anos e meio proféticos. Mas isso é um certo tempo que tem várias vezes na Bíblia. Por exemplo, em Apocalipse fala disso também. Fala de 1260 dias, fala de 42 meses. Isso é tudo a mesma época. 3 anos e meio é o mesmo como 1260 dias, é o mesmo como 42 meses. É a mesma época. 42 meses por 30 dias, que era no pensamento hebraico, é 42 vezes 30, são 1260. 3 anos e meio, a gente pode contar 3 anos, 12 mais 12 mais 12, né? São 36, mais meio ano, né? Então, 36 mais 6, que são meio ano, 42. Fácil contar. E isso tudo está falado de uma mesma época, que é uma perseguição, especialmente daqueles que queriam ser fiel a Deus em certas coisas. E aqui fala que e cuidará esse poder, falar palavras contra o Altíssimo, né? E a gente, quando a gente vê palavras contra o Altíssimo, por exemplo, Jesus foi dito que quando ele disse que ele era igual a Deus, ele fez-se igual a Deus, ele disse que estás a fazer igual ao Altíssimo, né? Estás a fazer igual a Deus. Ele podia fazer isso porque era o Filho de Deus, mas é outra pessoa que está a fazer isso, ou outro poder que está a fazer isso, a colocar-se no lugar de Deus, que não pode. E esse poder, ele mudou as leis, os tempos e lei, fala aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Esses tempos e a lei, o tempo é quando eles mudarem a guarda do sábado para o domingo. E a lei é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram mudados. Eles tirarem o mandamento, por exemplo, esse poder tirou o mandamento das imagens. Tem um mandamento, deixa eu ver, Êxodo 20, que eu vou ler. E nessa religião não tem mais esse mandamento, foi tirado lá. Não farás, em verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso foi tirado completamente. E aqui diz ainda, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, e tal. Isso tudo não existe mais nessa religião. Mais outra coisa foi tirada, diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso foi tirado aí. Aí agora só diz, lembra-te, guarda dias e festas. E aí é dito que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Está certo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então a gente tem que guardar esse dia. Mas porquê? Onde é que Jesus diz isso? Ele disse isso, ele falou disso. A gente não vê nenhum verso na Bíblia que fala isso. O problema é que muitos interpretam a Bíblia desse jeito. E a gente tem que ver o que é que diz a Bíblia realmente. Olha, vamos ver aqui o que é que fala sobre o sábado. Primeiro, quando é que Jesus foi sempre no sábado? Quando é que ele foi à igreja sempre, né? Lucas 4:16. Vamos começar aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus, como era o costume, ia no sábado para a igreja. Ia no sábado para a sinagoga. Agora aqui muitos dizem, mas Jesus foi só por causa dos judeus. É isso, né? Vamos ver se é assim, porque a Bíblia diz que o sábado não é o dia dos judeus. Ela diz
Êxodo 20 fala que é o dia do Senhor, né? O Senhor teu Deus. O sábado é o dia do Senhor teu Deus, em Êxodo 20, 10. Aí vamos ler Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. A gente tem que ler o que é que diz a Bíblia, não é? Não é o que a gente acha. Eu já expliquei a vocês que há uma confusão. Por que há uma confusão? Porque eles pensam muitas vezes que o sábado que o sábado está a falar daqueles sábados, né? Em Colossenses. Isso é a grande confusão. Marcos 16, 1 e 2. Aqui fala, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, forem ao túmulo. Então, a gente vê que o sábado não é não é o primeiro dia nem o sexto dia. O primeiro dia da semana é o domingo, né? Que a gente sabe que Jesus ressuscitou. É isso que é importante, né? Porque a gente sabe que todos guardam o domingo porque Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou no primeiro dia da semana, sim. Isso é importante. Agora, quem é que colocou o sábado e quando? A gente já falamos há bocado, em Gênesis 1, verso 1 e 2, verso 2, diz que Deus é que colocou lá o sábado. Né? E ele santificou significa separar, ele separou dos outros dias. E ele diz para trabalhar nos outros dias e nesse dia descansar. A gente não pode escolher a nossa vontade. Se a gente disser, a gente pode escolher qualquer dia, isso não está certo. Porque aí a gente não diz, seja feita a tua vontade, diz, seja feita a minha vontade. E a nossa vontade nunca é boa. Tem que ser a vontade de Deus. E aí Deus ainda colocou nos 10 mandamentos. E ele escreveu assim, muito profundo. E lembra-se que a gente leu em Deuteronômio 6 para colocar dentro dos pensamentos, deve gravar aqui dentro. São princípios de Deus de amor. Isso é importante entender. Então, Deus diz para a gente santificar esse dia, né? Em Êxodo 20. E ele escreveu com o seu próprio dedo. Se Deus escreveu com o seu próprio dedo, isso é uma coisa importante. Sabem por quê? Cada vez que Deus escrevia com o próprio dedo, era uma grande mensagem. Em Daniel tem uma mensagem que é Mené, já não sei bem. É os teus dias estão contados. É uma coisa de juízo. Deus escrever com o seu próprio dedo ali também. Então, isso é importante porque isso é sempre uma mensagem de juízo. Porque Deus, quando escreve uma coisa com o dedo, é para mostrar aqui, até aqui, não mais. Não segue os outros caminhos. Porque se tu passares daqui, aí vai fazer mal a ti. Agora, a gente não somos... claramente, ninguém é salvo por guardar os mandamentos em si. Porque a gente somos salvos através de Cristo. Por quê? Porque a quebra dos 10 mandamentos é o pecado. E o pecado nos mostra qual é que é o problema que a gente tem que trazer a Cristo. E Cristo nos salva do problema. Os 10 mandamentos só mostram o problema que a gente tem. Senão a gente não sabia qual é que era o nosso problema. A gente até pode, não é só os 10 mandamentos, são importantes. Tem várias coisas. A gente tem que ver o amor de Deus em 1 Coríntios 13. A gente tem que ver em Galatas 5 quando é que a gente anda em espírito, não é? Quais são os frutos do Espírito, o que é que a gente precisa, como é que a gente precisa ser mudado. E a gente só consegue guardar estes 10 mandamentos através do Espírito Santo, que Ele é que vai mudar em nós, através da fé que temos em Deus, mesmo se a gente cair,
Ele nos levanta, mas a gente tem que entregar a Cristo e ser sincero com Ele. Em 1 João 3, verso 4, só para confirmar aquilo que eu disse há bocado, que quebrar a lei é pecado. Em 1 João 3, 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Isso a gente pode descobrir facilmente. Se a gente for ler em Tiago, eu faço sempre aqui uma corrente, porque muitos não entendem bem o que aqui está a dizer. Aqui em verso 12 diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, então agir e falar de tal maneira, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é essa lei? Olha, vamos ver um verso antes, em verso 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aqui está a falar de 2 mandamentos de Deus, que diz que quando você a quebra, você é transgressor da lei. Aqui diz quais são os 10 mandamentos. Olha aqui mais. Verso 10, eu vou andar de trás para a frente, né, para entender. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É igual toda a lei, todos os 10 mandamentos. Por quê? Porque no verso 11, depois diz, porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Não está aqui a falar que é o amor ao próximo, ou o amor a Deus. Mas o interessante é que estes 2 mandamentos são 2 mandamentos que é o amor ao próximo. E a gente pode ver isso nos versos antes. Olha aqui. Se vós, em verso 8, se vós contudo observais a lei, regia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado segundo arguidos pela lei com transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Aqui está a mostrar, no verso 8, né, está a falar do amor ao próximo. E aí explica qual é que é o amor ao próximo. E qual é que não é, se tu adulterarás, ou se tu matares, ou se tu quebrares qualquer um dos mandamentos. Esta parte é tão clara, A Bíblia é muito clara. O problema é que há um entendimento errado sobre isso. Pensem as pessoas que a gente guarda os 10 mandamentos para ser salvo. Isso não é verdade. A gente guarda os mandamentos porque amamos a Cristo. Por quê? Por cada mandamento que a gente quebra, a gente deve pensar sobre ele. Desde o princípio foi assim, que Adão e Eva, eles quebrarem os mandamentos. Quando eles pecarem contra Deus, eles quebrarem todos os 10 mandamentos, eles não confiarem em Deus, eles não forem fiéis, não andarem na verdade, não andarem em todos os princípios dele. E aí, se você não andar em todos os princípios, toda a semana, aí você não adianta também guardar o sábado. Por quê? Porque você, se não quer todos os dias andar com Cristo, o sábado, você está a transgredir durante a semana o sábado. Isso é que é interessante. Por quê? Porque o seu pensamento que você tem durante a semana, você deve ter no sábado mais forte. É isso que Cristo quer dizer. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é só do Senhor. Nos 6 dias, tu deves pensar no Senhor. Tu deves fazer todo o trabalho com o Senhor. Mas no 7º dia não faz desse trabalho. O único trabalho que tu depois faz é para Deus. Por Deus disse, eu trabalho todos os dias também. Né? Por isso é que ele diz, eu trabalho todos os dias também. Até no sábado ele trabalha, mas o trabalho do sábado é diferente dos outros dias. Aí é que está, que a gente não vai fazer um trabalho que é
para o nosso benefício ou para o nosso coisa. Até é um benefício até guardar o sábado. Aí você não está fazendo nenhuma obra. Aí vocês querem ser salvos pelas obras, mas no sábado eu vou descansar. Como é que eu sou salvo pelas obras? Isso é alguma obra? Não, isso é um tempo que eu estou a observar para com Deus especial para no seu dia, porque Deus deu para esse dia. Como é que a gente vai pôr um dia de casamento, por exemplo, num outro dia? A nossa esposa vai ficar lá à espera? Ô esposa, o que é que tu fazes se tu vais no sábado para casar com o teu marido e ele vem ao próximo dia? O que é que tu vais dizer? Vais triste para casa, né? Assim está triste Deus se vamos no outro dia que foi mudado. Em Daniel 7, 25 a gente viu. Isso foi mudado. E a gente deve ser fiel. Então, a gente vê em Tiago que é certamente isso. A gente tem que seguir a Deus, não os nossos próprios conselhos, as nossas próprias ideias. Vamos ver aqui ainda mais o que é que Deus diz, Jesus diz sobre os 10 mandamentos. Onde é que está isso? Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Aqui é muito fácil. É muito fácil dito isso. Em Lucas 16, 17 diz: e é mais fácil passar o céu e a terra do que ir um til sequer da lei. E fala dos 10 mandamentos. E até a outra lei, que ela é só um símbolo para Cristo, ela tem a sua aplicação, como eu já falei, na Santa Ceia, nessas coisas. Então, ela não perdeu o valor completo, mas pegou um valor novo. Mas o sábado, a gente sabe, como eu disse, ele não estava unido aos sacrifícios. Ele estava, já antes do pecado, já existia o sábado. Por isso ele não é unido aos sacrifícios. Mas isso a gente já falou. Então, a gente sabe que também, até em Mateus também fala sobre essa parte, que nem um til é mudado da lei. E aí muitos dizem, até se cumprir tudo. Quanto é que se vai cumprir tudo? É quando Jesus cumpriu na cruz? Ali diz, até que céus e terra, né? Até que céus e terra se acabarem. E agora, a gente tinha que ir a Pedro e ver quando é que os céus e a terra acabarem, que é quando Cristo volta. Que aí é que vais desfazer os céus e a terra, diz lá. Então, a gente tem que ver o que é que a Bíblia própria diz sobre isso. Isso é muito importante a gente entender. Eu respeito toda a religião, mas, a gente tem que ver o que é verdade ou o que não é. E muitos dizem que também a graça se acabou, já não tinha, se acabou, não tinha no Antigo Testamento. Isso não é verdade. Vamos ler aqui em Salmo. Não sei se em português está igual. Salmo 98. Não, 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei. Os meus lábios proferiam. Aqui diz diferente. Ok, tá bom. Mas fala daqui não para não violar a lei de Deus, né? Certamente. Eu vou só ver aqui. Se calhar o verso está aqui, em verso 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade ou a minha graça, nem dementerei a minha fidelidade. É porque eu estava aqui a ler em alemão, e às vezes em alemão é um verso mais em cima ou mais em baixo, né? Por isso é que eu estava aqui a fazer uma confusão com os versos. Mas a outra também era importante, né? O outro verso também era importante. Toda a Bíblia é importante, mas a gente tem que ver o que é que a gente estamos aqui a falar.
Então, vamos a ver em Atos 17, verso 2. Atos 17, verso 2. O que é que fala aqui mais? Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra do moinho e fosse atirada ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Isso é Lucas. Não pode ser, eu estava a ver. 17, Atos 17, 2. Está aqui. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. É no sábado que o Paulo ele ia à sinagoga também. E vamos ler em Atos 13, verso 13 e 14. O que está aqui mais? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se lhes voltou para Jerusalém, mas ele, atravessando de Perge para o Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentarem-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandarem dizer tal. Então, foi através no sábado que eles forem à sinagoga. Atos 16:13, eu não sei se já tinha lido isso, 16:13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio. Olha que interessante, junto do rio. Nem foi na sinagoga aqui. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Aí eles foram pregar no sábado para as pessoas. No sábado. É no sábado que eles iam lá, não é? Era para a oração. Aqui tem ainda em Atos 18. Atos 18, 4. Outro texto. E todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, não só judeus, os gregos também. Aqui fala, aqueles que não acreditavam, né? A gente vê e fala em várias partes disso, né? Vamos lá ver em Atos 13, 42 e 44, o que é que fala aqui? E assim eles rogaram-nos que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus, não todos, e dos proselitos piedosos seguirem Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Sempre no sábado. Aqui só falava do sábado. E a gente pode até ver no Velho Testamento, se você vê nos 10 mandamentos do sábado, ali em Êxodo 20, fala também que era para os gentis também, que o sábado era lá. Que a gente também pode ler aqui Isaías 56, 2, que é que fala aqui também. Vamos lá ver aqui, também é no Antigo Testamento, acho que vai falar da mesma coisa também. Tanto que eu sei, se eu me lembro. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Bem-aventurado o homem que faz isto, não é o judeu. E o verso 6, em Isaías 56... Aos estrangeiros, lá está aqui, porque em Êxodo 20 fala também para os estrangeiros também guardar o sábado. Aos estrangeiros que se cheguem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardem o sábado, não o profanando,
e abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus... Pronto. É isso que é importante. Também os levarei no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Todos, aqui falam, todos que abracem a aliança do Senhor, que abracem o sábado, né? A gente tem tantos textos para ler através disso. E o interessante é que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E nós somos o seu povo. E muitos têm um problema porque fala de israelitas e tal. Isso não tem nada a ver. Porque hoje nós somos os israelitas espirituais. Deus queria dar para aquele povo, só que eles não foram fiéis. O problema é esse. Aí, ele deu para a gente. Santificar os meus sábados. Em Êxodo 20 fala, santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Para que saibais que sou o vosso Deus. Sinal entre mim e vós. O que é que a gente quer mais? Em verso 12 também, Ezequiel 20, 12 fala mesmo também. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Isso tem a ver com santificação, isso é muito sério, sabia? Porque a Bíblia fala, em Hebreus 12, quem não se santifica não verá o Senhor. E então é muito importante. Claro que se você não sabia que o sábado é o dia do Senhor, Deus não vai julgar você por isso. Mas se você sabe e você não está a fazer, você está a ir contra algo que Deus disse. E aí está a pecar propósito. E o pecar propósito, ele pode se tornar um pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos convence de juízo, né? E de julgamento. De pecado e de julgamento, assim. Então, um pecado é transgressão de qualquer mandamento da lei. O sábado faz parte. E ele é uma bênção. Deus não quer que você guarde o sábado para ser uma coisa difícil, é para ser uma bênção. O problema é que muitos têm medo por causa do trabalho. E pensam que por causa do trabalho, o trabalho é mais importante. Mas Deus é que nos dá o trabalho. E Ele quer que a gente adore Ele no seu dia. E sabe que um amigo meu, ele explicou uma vez que houve alguém que disse que ele não dava para o seu chefe nem um minuto do seu tempo para tirar de Deus. Porque há coisas que a gente deve obedecer mais a Deus do que aos homens, né? E todos os apóstolos, todas as pessoas foram fiéis a esse dia. Então, o sábado não foi mudado para o dia do domingo? Não existe nenhuma palavra. O único dia que foi dado foi o sábado. E interessante que até em Mateus 24, 20, fala o seguinte, e a gente tem que ver para qual época que estava a falar, né? 24, 20. Onde é que está? Está ali, pois. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Agora muitos dizem, mas isso não está a falar do futuro, não. Está a falar sim, mas está a falar de 70 anos depois de Cristo, né? Quando Jerusalém foi destruído. E tem uma aplicação dupla. Mas mesmo se você não crê que tem dupla, 70 anos depois, o sábado ainda era importante, aqui diz. É facilmente, Jesus diz para orar, para que não seja no sábado, nem a nossa perseguição não ser no sábado ou no inverno, que é muito difícil, né?
Então, as mulheres, quando Jesus morreu, né? Olha aí, em Marcos 15, as mulheres põem lá o seu sepulcro. Olha o que é que diz aqui. 15, 37. Mas Jesus dando um grande momento. Alguma coisa está aqui errada. Marcos 15, 37 e 42. Ok, está certo. Em 37 diz, mas Jesus dando um grande brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, né? Depois de Jesus morrer, então. E aí, no verso 42, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, então era na véspera do sábado, isso é interessante, né? Vindo José de Arimateia, ilustre, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, na véspera do sábado, é que foram pedir o corpo de Jesus. E a véspera do sábado é sexta-feira, né? O sábado é o 7º dia. Claramente, a gente conhece isso da Bíblia, já lemos tantas vezes. E em Marcos 16, 2 diz, vamos ler, sim, e 16, 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, forem ao túmulo. Ao despontar do sol, muito cedo, né? Em verso 9, eles depois souberem aqui, havendo ele ressuscitado da manhã cedo, no primeiro dia da semana, olha aqui, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Aqui fala quando é que ele ressuscitou. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Aqui está certamente quando é que ele ressuscitou. E ele nunca falou em nenhum lugar do domingo. Até em Atos 1:1 não falou. Foi quando ele foi para o céu. Jesus foi para o céu, não falou nada de guardar o primeiro dia da semana. Nunca. Onde é que ele falou isso? Não tem esse texto. Isso é uma concussão própria. Sabe o que é que eles falam? O que é que fala na Bíblia sobre Jesus morrer e ressuscitar? Fala que isso tem a ver com o batismo. Quando você se batiza, você morre pelos pecados e você ressuscita para uma nova vida. Isso que fala em Romanos 6. Aí você pode lá ler Romanos 6 e ler isso. Se calhar depois eu ainda posso ler. Atos 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo foi escrito que foi ensinado de Cristo. Onde é que ele ensinou que a gente deve guardar o primeiro dia da semana? Nunca. Até a Bíblia diz em Isaías 66, 22 e 23. Daqui. Isaías 66. Vinte e 22 e 23. Por como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. De um sábado ao outro.
vamos adorar lá no céu, lá na nova terra, diz aqui. Então, até na nova terra a gente vai guardar o sábado. A Bíblia é claramente isso. Aí Isaías, já que estamos em Isaías, onde é que está Isaías para aqui? 58:13. Vamos ler ainda mais um verso. A Bíblia toda fala sobre o sábado, não tem dúvida. De desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamaste ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, né? Digno de honra. Temei a Deus e dá-lhe glória. E honrás não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras más. Isso também é importante. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É uma bênção guardar esse dia. Em Apocalipse 1, verso 10... Apocalipse 1, verso 10, fala o seguinte: achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trompeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aqui, no dia do Senhor, muito tempo depois, ainda tinha uma importância o sábado. Mateus 12:8 fala o seguinte. Vamos lá ver Mateus 12:8. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E o interessante é que ele não é só o Senhor do sábado, ele diz que o sábado é feito para o homem. Ele é feito para o homem, não para o judeu. Não para qualquer uma pessoa, é para todo o homem. Romanos 6, 3-6 diz. Mas vamos lá, essa parte que eu falei há bocado. Que essa é a única parte que fala o que é que tem a ver com Jesus ressuscitar. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque é isso que acontece. Por isso é que Cristo morreu na cruz. Mais nada. Mais nada. Ele confirmou em João 14, verso 15, o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 15, não 16. Aí está. Ele afirmou para guardar os seus mandamentos. Ele nunca mudou alguma coisa. E a gente já leu em Daniel 7:25. Qual é a ideia de guardar o domingo? Em Daniel 7:25, isso foi algo que aquela pessoa, aquele poder mudou. Não foi Deus que mudou isso. Foi aquele poder que mudou os tempos e leis. E eu próprio, eu estava nessa igreja. Eu não tenho nada contra a igreja. O problema é que eles não seguem os ensinamentos e possuem até essa lei sobre a lei de Deus. E a sua autoridade nesse tempo foi colocada sobre aquela de Deus.
E a gente não pode seguir as pessoas, mas tem que seguir a Deus, né? Então, os 10 mandamentos foram mudados bastante e é triste isso. Isso foi feito através do papado, né? Mas isso já foi feito há muito tempo. E houve um trabalho que foi feito de 1260 anos, 3 anos e meio, em profecia, um dia por um ano, que, como diz Ezequiel 4, que a gente dá em profecia um dia por um ano. E isso começou em 538, foi até 1798, até que o Papa foi preso em 1798. E no ano 300 e tal, eles mudaram essa lei, a lei do sábado para o domingo. E no fim desses 360 e tal, essa lei ela foi lei na igreja, mas isso foi mudado através de Constantino. Isso foram compromissos que foram feitos com a igreja romana. Não foi a igreja católica que guardava esse dia. O primeiro dia da semana, que é o domingo, é o dia do sol. Era o dia do sol do Império Romano. E eles fizeram um compromisso, trouxeram isso para a igreja e disseram, ok, a gente pode... Muitos naquele tempo já guardavam o dia de domingo por causa de Jesus ter ressuscitado, vieram com essa ideia também. Mas não foi o que Cristo disse. E aí isso veio desses romanos que tinham feito essa adoração ao sol. Por isso é que é um grande problema com o domingo, porque eles, em alemão é Sonntag, dia do sol, em inglês Sunday, e eles colocaram muitos destes nomes assim durante para cada dia. Monday é dia da lua, e Montag, assim, são dias que eles colocaram. Agora em português é interessante. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, depois vem o sábado, é o 7º dia. E o domingo é o primeiro dia da semana. É muito fácil isso, português, para entender isso. Isso não é difícil. Vamos ler Mateus 15, 6 e 7. Esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não era bem esta parte que eu estava à procura, mas é interessante que o verso 6 diz, isto jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O problema é a tradição. Essa tradição veio para a igreja católica. É claro que eu não julgo nenhum católico, os meus pais são católicos e eu amo eles, eles podem crer o que quiserem, né? Mas eu não posso seguir a isso mais porque eu vi que a Bíblia ela diz outra coisa. E muitos não sabem disso, que isso foi mudado, é mesmo triste. E quando Deus diz uma coisa, como é que a gente pode mudar uma coisa que Deus escreveu com a sua mão? E eles mudarem no seu catecismo. Vocês podem ver em qualquer Bíblia. É igual que a Bíblia, vocês vão procurar, vocês vão ver que os 10 mandamentos ali foram mudados. O problema é que a Igreja Católica pega isso com uma autoridade, eles têm escrituras que mostram que a autoridade deles, eles sabem até, isso é o mais incrível, que eles sabem, com certeza muitos católicos não sabem, mas eu estou a falar do papado, dessas pessoas todas, eles sabem aquilo que eles creem. E a gente inocentes, pessoas, eu era católico, eu queria, não tinha problema com isso. Mas Deus já há tantos anos que falava comigo através disso que eu nem pensava nisso. Até os testemunhos de Jeová falaram uma vez disso, do sábado, do Antigo Testamento, e eles disseram que, mas isso não, Deus mudou e tal.
Ok, mudou. Mas Deus não muda, diz a Bíblia. Como é que ele muda isso? Foi no Antigo Testamento assim? Como é que é no Novo assim? Mas pronto, a gente já falou as coisas importantes que aqui, quando a gente quebra um mandamento, quebra todos. O sábado é importante e o problema é com o inimigo. Ele é que foi o guardador da lei. Se a gente for ver em Ezequiel, eu queria até terminar aqui porque eu acho que já falei bastante e já está mais de uma hora de... Eu não gosto de fazer assim tão longos vídeos, mas eu acho que isto é um tema tão importante. E eu gosto muito de falar sobre isto. Porquê? Porque eu gosto que as pessoas se abram os olhos. Eu não quero que as pessoas sejam enganadas. Agora até esqueci-me onde é que eu estava para ver. Até... Oi, gente. Agora esqueci-me. Se vocês lembrem o que é que eu estava para ler, vocês vão lá. Pronto. É assim. Importante é que a gente entenda que a gente deve mais obedecer a Deus do que às pessoas. Deus criou o mundo em 6 dias. Quando Ele falou, as coisas acontecerem. Não foi 6.000 anos, não foi outra coisa. Isso não pode ser, porque Deus fala e acontece. Ele diz: haverá luz e tem luz. A Bíblia fala isso. Certamente, forem 7 dias, certamente. Só que muitos não entendem que Deus ele faz as coisas muito mais rápido e tem sempre uma explicação para todas as coisas. E a gente precisa de entender essas coisas importantíssimas, não é? Momento. Vamos lá ver aqui. João 20:19. João 20:19. Ainda tem aqui mais textos. Estou a ficar cansado, por isso é que eu estou já... Porque já é um bocado tarde. Mas está bom. Disse-lhes Jesus, em João 20:16, disse-lhes Jesus, Maria, ele voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Não é isso, é 16, 19. E à caída da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Isso não foi no primeiro dia da semana que ele disse isso, não é? Mas ele não mudou aí nada. Ele só disse, paz seja convosco, não é? Marcos 16:14, eu acho que a gente já tinha lido isso. Marcos 16:14. Vamos lá, rápido, não custa nada, né? Marcos 16:14. Diz, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-los a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, né? Então, a gente viu quando é que Jesus ressuscitou. Uma coisa importante aqui, Romanos 14:5, isso também é muito mal entendido. Aí, Romanos 14:5. Isso é um dos textos que muitos lá estão outra vez a entender uma coisa que não é visto no contexto, que é importante. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, agora, aqui está a dizer, a gente pode guardar qualquer dia, não é? Será isso? Vamos ler o verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é o poderoso para o suster. Verso 10. Tu, porém, porque julgaste o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Isto aqui não tem nada a ver com o sábado. Isso aqui tem a ver com os dias de festa, né? Dias diferentes. Não foi falado aqui nunca do primeiro dia da semana. Onde é que está aqui a falar que Jesus agora ressuscitou no primeiro dia da semana e agora o sábado? Se estivesse aqui a dizer isso, agora não julgais por causa de um dia da primeira semana ou o sétimo dia. Isso era diferente, ok. Mas aqui não está falando nada disso. E a gente vê que até em Apocalipse 14 fala: temei a Deus e dá-lhe glória e adorarei aquele que fez, né? Aquele que fez. E depois vem o quê? A marca da besta. A marca da besta, que é o contrário. Então, quando a gente está a procurar uma adoração falsa, o inimigo ele muda as coisas. Se ele muda as coisas, é para ele receber a adoração. Ele mudou o sábado para o domingo. Então, não estou a falar que as pessoas que guardem hoje o domingo, que eles estão a adorar a Satanás, porque eles não vão com esse coração para lá. Mas é o dia que ele pôs para a guarda do sol, a guarda falsa, a guarda que não está na Bíblia. Isso é que é a mentira que ele colocou nos corações das pessoas. E eu segui essa mentira. Mas porque eu segui a mentira não quer dizer que eu não posso seguir a verdade. E o problema ali, que ali fala sobre uma lei, né? Sobre uma lei que vai vir, que vai matar aqueles que não podem comprar nem vender. E o interessante é que o sábado é um dia, por exemplo, de compra e venda. Que a gente não compra nem vende no sábado, né? Então, o problema vai ser que o comprar e vender não vai ser permitido no domingo e no sábado vai ter que comprar e vender algum dia, né? E só aquele que trabalha no sábado vai poder comprar e vender, vai poder ter trabalho. Isso é uma coisa tão fácil de entender e uma coisa de aceitar. E é um problema que é uma coisa que está na sua mente e está naquilo que você faz. Você age assim como você pensa também. Porque Satanás chega a uma coisa: se você pensa errado, ou se você não age com aquilo que você pensa. Muitas pessoas que guardam o sábado, eles vão deixar de guardar o sábado para guardar o domingo, porque vai ser uma coisa mundial. A gente estamos a ver que isso está sempre a vir aí mais. Tem várias pregações sobre isso, sobre encíclica da Laudato Si, que tem a ver com a guarda do domingo, na sexta parte dessa Laudato Si. E quem não seguir a isso, ele não vai ter os mesmos direitos. Isso vai vir no futuro. Está a vir aos poucos, sempre mais entrando. Eles querem colocar esse Laudato Si junto com a ideia global do clima, misturado com isso. Uma coisa boa misturada com uma coisa que é engano. E a gente tem que ver o que é verdade na Bíblia e o que não é. Porque a gente não pode obedecer mais às pessoas do que a Deus, mais à tradição do que a Deus. Se Deus colocou um dia e o inimigo ele mudou através de um poder, a gente tem que seguir a Deus. Então vocês podem tomar as vossas decisões com isso e ver o que é verdade de Deus. Eu só sei uma coisa: quem honra a Deus, ele vai ser abençoado. E quem não honrar, vai tomar uma decisão ou errada ou certa. Mas Deus dá a chance para cada uma pessoa saber essa mensagem,
que ele tem um santo dia e que vai estar até ao fim, mas não ajuda a guardar o santo dia todo. Os mandamentos devem estar escritos no nosso coração. Em Hebreus 10 fala sobre isso. Eu quero ainda concluir isso porque acho isso muito importante. Demais importante. Onde é que está o livro de Hebreus agora? Eu já estou um bocado mesmo cansado, mas eu, em nome de Jesus, eu vou conseguir pegar essa parte. Deus nos ajuda. Hebreus 10. Será que eu encontro logo? Senhor, me ajuda. É porque eu não sei agora de cor essa parte. Qual é que é o verso? Porque ainda por cima que é em português. Ai. Até agora eu não encontrei aqui. Mas eu vou encontrar. Esta é a aliança, está aqui, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, disse o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E sobre a sua mente as inscreverei. Escrever na sua mente as suas leis, as leis de Deus, nosso coração, na nossa mente. Isto é umas palavras tão incríveis, importantes. E eu ainda queria pegar outra parte que eu até encontrei logo. Deus é maravilhoso. 2 Coríntios 3, verso 3. Olha aqui. Estando já manifestados como carta de Cristo, nós somos carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Interessante que o Espírito de Deus é um símbolo para o dedo de Deus. Porque tem uma vez que Jesus diz, ele expulsa demônios através do Espírito de Deus, e depois noutra parte, noutro capítulo, acho que um é em Marcos e o outro já não sei se é em Lucas, noutra parte diz que ele expulsa demônios através do dedo de Deus. Num lado Espírito de Deus, no outro lado dedo de Deus. E agora, olha aqui, mais uma vez, somos carta de Cristo, né, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. Olha, tábuas de pedra. O que é que foi escrito em tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não são escritos em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é os nossos corações, diz aqui. Não pela tinta, mas pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus, Ele escreve na nossa mente. Porque Ele trabalha no seu e no meu coração. O meu coração é minha mente, como a gente já leu. Então, Ele quer mudar a sua mente. Ele quer escrever lá as suas leis, os seus princípios de amor ao próximo, de amor a Deus. E a gente vê nos princípios dos 10 mandamentos esse amor grande que Ele tem por nós, inclusive o sábado. Só que é assim, o inimigo, ele quer que você só lembre desses mandamentos, mas que você não haja como os mandamentos dizem. Por isso você precisa do Espírito de Deus a cada dia e ficar sempre ao lado de Cristo para que Ele possa escrever no seu coração os seus princípios, as suas ideias, que a sua vida seja uma nova vida a cada dia. Importante é, quando a gente peca, quando a gente quebra o mandamento, entregar a Cristo, ser sincero com Ele. Porque os mandamentos nos só mostram onde é que a gente peca. Mas se a gente for andar com o Espírito, a gente não vai pecar. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não peca. Então o Espírito de Deus, a gente tem que estar tão ligado ao Espírito de Deus, sempre mais, que Ele vai escrever sempre mais essas leis dentro do nosso coração, sempre mais, até estar tão profundo, que você não vai esquecer mais. E você é uma carta de Cristo. Interessante. Que
que sabe que Deus ele escreve essa carta e ele repite essas coisas. Você vai seguindo a Deus. E sabe o que é interessante? Ao fim, Deus vai assinar com o seu nome. Olha aqui em Apocalipse 14, o que é que fala aqui? Verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Interessante, aqui outra vez fala sobre o Monte Sião, que tem a ver com a lei. Onde é que foi dada a lei? E com ele, 144.000, que é um símbolo para os salvos naquele tempo, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. O nome do Pai. O nome do Pai. E aqui fala, ao fim, que até... E não se achou, em verso 5, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Olha o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a gente vê aqui que são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Então, você quer fazer parte desse povo? Então, você tem que guardar também o dia santo, faz parte. Você não tem que nada, mas faz parte do caráter de Deus. E é isso que Deus quer para você, que quer para mim, que quer para todos nós, para que a gente entenda a verdade dele, porque ele nos ama a todos. Vamos orar? Santo Deus, tu criaste o mundo em 6 dias. No 7º dia descansaste e separaste para nós. Que para ser uma bênção para a gente, Senhor. O mundo, ela guarda o domingo e muitos acreditam que esse dia é o dia verdadeiro. Sinceramente, Senhor, que esse dia porque Jesus ressuscitou, mas a gente sabe que a tua palavra não fala disso desse jeito, Senhor. E que muitos possam ver este vídeo e abrir os olhos e verem que eles são sinceros, mas que tu não olhas para o tempo da ignorância, como diz em Atos, mas que estás à espera que a gente se arrependa. Ali onde é que a gente agora tem mais conhecimento da tua palavra. Que as pessoas possam se converter através da tua palavra para seguir o teu caminho e seguir a tua autoridade e não a autoridade de outros poderes, Senhor. Mesmo que possa crer que isso não seja verdade, ou não sei, Senhor, possas tu abrir o coração, trabalhar através do teu Santo Espírito em cada pessoa, para que possa entender essa verdade, e que é um engano do inimigo, que ele colocou até desde o princípio, que ele é que estava a guardar a tua lei, Senhor. Era isso que eu estava há bocado em Ezequiel 28, que até esqueci-me, onde foi procurar, porque era ali que ele era um anjo protetor da tua lei. Ele protegia o teu governo, a tua lei, Senhor, os teus princípios, Senhor. Que ele era um daqueles anjos que estava em cima da arca da aliança ali, como símbolo, olhar para a tua lei, Senhor. Como a gente vê no símbolo do teu santuário, Senhor, que é uma cópia do céu, Senhor. E que a gente possa entender essas coisas, essas verdades. Senhor, que venhas tu abençoar cada uma pessoa, que ela possa estudar isto, cada pessoa aqui que esteja aqui, Senhor, agora depois ouvir esta pregação, esta mensagem, Senhor, para que possam ser transformados os corações, Senhor, e que possam chegar mais a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam entender essas verdades e que possam ser uma bênção para vocês. Que não, eu respeito cada religião e a gente respeita cada religião, cada crença, mas a gente não pode fazer compromisso com a verdade. E pode ter outra opinião sobre isso, mas eu apresentei aqui mais ou menos aquilo que eu estudei, ainda tem muito mais sobre isso, mas isto é suficiente. Isso foi 1h30 de pregação, muito longo, mas que Deus abençoe vocês e temem a Deus e dá-lhe glória e adorai aquele que fez céus, terra e mar. Amém? Deus abençoe vocês.